Queridos, a paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, no currículo de jovens. Estamos estudando durante esse trimestre sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, a partir das cartas de Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. Nós estamos estudando o que estas cartas têm de ensino para todos nós como igreja atual. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 6, do dia 9 de maio de 2021. O título da lição é A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Como nós já falamos aqui, principalmente na aula passada, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja imatura. E era uma igreja carnal. O próprio Paulo chama essa igreja de uma igreja carnal, provando, como também já falamos, que os dons não são uma titularidade de santidade. Sem dúvida, eles trabalham também na promoção da santidade na vida da igreja. Mas a igreja de Corinto nos mostra que os dons não são uma titularidade de santidade. O texto do dia está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 1, que nos diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A gente vai entender que cada metáfora que a Bíblia utiliza tem que ser analisada dentro do contexto do que o autor está escrevendo. Pedro escreve, por exemplo, dizendo que a igreja deveria desejar o leite racional como criança. E ele está usando a metáfora da criança, de meninos, no aspecto positivo. Ou seja, assim como um bebê, assim como uma criança que a mãe amamenta, deseja o leite materno, nós, como igreja, devemos ansiar pelas coisas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, embora utilizando a mesma metáfora, a mesma figura, ele está falando no aspecto negativo. Ele está dizendo, olha, eu queria falar com vocês como pessoas crescidas, mas vocês são imaturos, vocês são criança. Eu queria dar para vocês o alimento sólido, mas eu preciso ainda fornecer a vocês o leite racional. Isto fala de crescimento. A nossa vida é uma vida feita de estágios. Todos nós passamos por fases de crescimento. E aqueles que não passam por essas fases, aliás, aqueles que não entendem essas fases de crescimento, acabam tendo um crescimento tardio. E todo crescimento tardio é chamado de retardamento. Então, nós precisamos ter cuidado como crentes para a gente passar as fases da vida espiritual e realmente crescer dentro da proposta de cada uma dessas fases. Vamos à síntese da nossa lição. A imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: quando eu era menino, fazia como menino, pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora que eu cresci, eu preciso agir como homem. Nós não temos o direito de agir de forma retardada. Eu sei que esse termo, e eu estou usando de propósito, esse retardamento é um termo forte, mas eu estou usando propositalmente, não é? Porque é ruim, é pejorativo, quando alguém fala, fulano de tal é retardado. É claro que é pejorativo esse termo, mas o que nós queremos dizer é que se nós não agirmos de acordo com a fase que estamos vivendo e tentarmos agir de acordo com uma fase que já passou, isto é viver um retardamento, ok? Então, a imaturidade é isso. A imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja. E o principal deles, as dissensões, as divisões, as brigas que trazem um prejuízo enorme para a igreja como corpo de Cristo. O texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 5, e nos diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar
como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Paulo está mostrando, e Paulo vai falar de forma muito incisiva desse partidarismo que havia na igreja de Corinto. Na aula passada nós falamos dos 4 grupos que haviam na igreja de Corinto e que existe geralmente em todas as igrejas, né? O grupo de Pedro, que são os tradicionais, o grupo de Paulo, que são os intelectuais, o grupo de Apolo, que são os jovens, a turma nova, agora é a nossa vez, e o grupo de Cristo, que são os santarrões, os extremamente espirituais. Geralmente nós encontramos em toda igreja, em toda comunidade de fé, encontramos esses 4 grupos. Só que nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, pensar uma só coisa, viver unidos, abrir mão das nossas diferenças, como já tratamos em aulas anteriores, partir para o respeito, entender e respeitar uma opinião diversa da nossa, a fim de que a gente viva o cristianismo dentro da comunidade de fé de forma saudável. Primeiro ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre os coríntios eram imaturos na vida cristã. No primeiro parágrafo, ele fala sobre os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Ainda eram carnais. O que são pessoas carnais? São pessoas nas quais, né? São pessoas nas quais as obras da carne, eu escrevi isso aqui, ó, as obras da carne sobrepujam as obras do Espírito, são maiores do que as obras do Espírito. Quando nós entendemos a fé cristã e procuramos viver em espírito, as obras da carne são suplantadas pelas obras do Espírito, e o Espírito promove aquilo que é necessário. Nós buscamos a presença de Deus e buscamos as coisas espirituais. A igreja de Corinto, embora manifestasse os dons, era uma igreja onde as obras da carne eram maiores, onde as obras da carne suplantavam, sobrepujavam, não deixava que as obras do Espírito fosse algo recorrente no cotidiano, no dia a dia da igreja. Segundo parágrafo, os coríntios são chamados de crianças espirituais. Crianças espirituais. E foi justamente aqui que eu fiz esta observação aqui na minha revista, que todo crescimento tardio é retardamento. E neste caso, Paulo está falando de um retardamento espiritual. Eles já deveriam ter crescido. Lá na primeira lição, nós estudamos sobre a carta, a cidade de Corinto, e nós percebemos que Paulo quando plantou a igreja em Corinto, fundou a igreja em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio ensinando aquela igreja. Em 1 ano e meio de ensinamento bíblico genuíno, a igreja de Corinto deveria crescer, ela deveria tomar um outro formato. Tem pessoas que estão sempre sendo confrontadas com a palavra, recebendo a palavra e nunca crescem. O escritor aos Hebreus, falando do povo judeu, ele fala que o povo hebreu, assim como nós, ouvimos a palavra da pregação, porém, ela não estava misturada, e tem um termo que fala recheada com a fé naqueles que ouviram. Então, são pessoas que estão ouvindo a palavra, mas a palavra não transforma. Por quê? Porque a fé dessas pessoas é uma fé tardia. E Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para que eles tivessem uma fé viva e as obras do Espírito sobrepujassem as obras da carne. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. E o nosso comentarista nos escreve o seguinte, ó,
os coríntios estavam em um processo lento de crescimento, mas se achavam adultos e prontos. Tem uma história que é interessante, e eu anotei essa aqui para eu não esquecer. Tem uma história que conta-se que havia um menino que era louco para crescer, que tinha muita vontade de ficar grande. E todos os dias ele deitava na cama, encostava a cabeça lá na cabeceira da cama e esticava os pés. Esticava, tentando alcançar lá embaixo na cama. E ele ia fazendo isso todos os dias. Um dia ele adormeceu na cama e acordou de madrugada, encostou a cabeça, e a cabeça encostou, ele encostou o pé também encostou, e ele começou a gritar, eu cresci. Aí o pai ouviu, veio correndo e entrou no quarto e acendeu a luz, e quando acendeu a luz, ele não tinha crescido, ele tinha atravessado na cama, e por isso ele estava conseguindo encostar a cabeça e os pés. Os crentes de Corinto estavam assim, eles estavam achando que tinham crescido, que eram adultos, e na verdade eles não tinham crescido, eles tinham atravessado na cama. Porque todo crescimento é natural, todo crescimento precisa ser natural. É claro que demanda um tempo, é claro que o crescimento, ele tem alguns crescem mais rápido do que outros. Todo crescimento produz dores. Eu me lembro que eu era criança, tinha 9 anos, e tinha uma dor no osso, da canela, né, da perna, que cientificamente nós chamamos de tíbia. Eu tinha uma dor no osso da tíbia que era terrível. E minha mãe me levou ao médico, e a médica disse, olha, não tem... Eu tomava remédio, nada resolvia. Minha mãe me levou ao médico, e eu lembro como se fosse hoje, da médica dizendo o seguinte, olha, ele está tendo dor do crescimento. É porque à noite os ossos estão dilatando, ele está crescendo rápido, e aí dói. Como eu disse, eu lembro como se fosse hoje, quando a médica disse aquilo, ele está tendo dor do crescimento. Eu comecei a pensar, puxa vida, está doendo, mas eu estou crescendo. Nós precisamos entender que crescer dói. Não existe dor, não existe crescimento sem dor. A igreja de Corinto se achava adulta, achava que estava pronta, os crentes achavam que estavam prontos, mas na verdade eram meninos. E Paulo chama a atenção. E a pior coisa é quando um menino acha que é adulto. Se é terrível um adulto achar que é menino, porque ele vai viver de forma retardada, como nós já falamos aqui, é terrível quando um menino acha que é adulto, porque ele vai ser irresponsável, inconsequente, ele não vai medir as consequências dos seus atos. E isto faz Paulo chamar a atenção da igreja de Corinto. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, mas antes, a Academia de Pregadores tem uma mensagem para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas.
Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo ponto, nosso comentarista vai falar que o que pode nos impedir de crescer na fé. Algumas coisas que podem nos impedir de crescer na fé. E a primeira coisa que o nosso comentarista propõe aqui é alimentar o sentimento de inveja. O que é inveja? O que é inveja? É querer ter o que o outro tem? Não. Às vezes alguém tem uma coisa que, por exemplo, o André está aqui hoje no estúdio gravando. Às vezes o André tem alguma coisa que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Eu vou procurar entender como ele conseguiu aquilo que ele tem, que eu acho interessante, que eu penso que vai servir para mim. Só que eu preciso entender que tem coisas que o André tem que eu não vou conseguir. O que é inveja? É quando eu não consigo ter o que o André tem, e eu não estou satisfeito que ele tenha e eu não tenha, e eu, por não conseguir ter, vou destruir o que ele tem. Aí nós temos a caracterização do sentimento de inveja. Nós não podemos alimentar este sentimento. Todos nós somos humanos e todos estes sentimentos, como dizia Martinho Lutero, todos nós temos capacidade de cometer todos os pecados que estão disponíveis à humanidade. É preciso trabalhar o nosso coração e a nossa mente para que o sentimento de inveja não nos tome, não nos arrebate. E Paulo ensina isso para a igreja de Corinto, porque o sentimento de inveja impede o crescimento. Outra coisa que impede o crescimento, e o nosso comentarista nos coloca aqui, é promover contendas e dissensões. Qual é o antídoto? Quero te dar um antídoto para que não existam contendas e dissensões. É o que a Bíblia nos diz. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não sou eu, não é simplesmente eu considerar o pastor Moisés Martins, por exemplo, superior a mim. Porque ele o é, como um dos diretores da Academia de Pregadores, a gente está aqui subordinado à liderança dele. Sou eu considerar aquele que está subordinado à minha liderança superior a mim? A Bíblia não diz, considere os vossos pastores, os vossos pais, os vossos chefes superiores a você mesmo, porque isso é fácil, isso é um ciclo natural da vida que é hierarquizada. Mas sou eu considerar aquele que eu acredito que está numa posição de subordinação a mim, superior a mim. Quando isso acontece, a gente evita as contendas e as dissensões. A terceira coisa que o nosso comentarista coloca para a gente aqui, que impede o crescimento na fé, a falta de unidade. Falta de unidade. Para que nós tenhamos unidade, nós precisamos de uma coisa que é algo que a gente... Uma palavra que incomoda a gente, renúncia. Não se pode ter unidade sem renúncia. É preciso renunciar.
para que haja a unidade, para que eu pense a mesma coisa, aliás, cada um de nós é um indivíduo, cada um pensa de um jeito, realmente Deus te fez e jogou a forma fora. Não tem ninguém mais igual a você, nem gêmeos univitelinos, formados na mesma placenta, né? Gêmeos gerados na mesma placenta, são iguais, são semelhantes, mas não são idênticos. Deus fez você e jogou a forma fora. E nós precisamos exercitar a nossa mente para manter a unidade. E a fim de manter a unidade, muitas vezes nós temos que renunciar. E renúncia é algo que incomoda o ser humano. Mas a renúncia é necessária no contexto da igreja, a fim de que nós possamos manter a unidade. Terceiro ponto da nossa lição, o perigo da estagnação na fé. Primeiro parágrafo, substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Na lição de adultos desse segundo trimestre, nós estudamos, né, sobre os dons ministeriais. E nesses dons ministeriais, nós tratamos sobre os ministros, obreiros, que são edificadores da igreja de Deus. E Paulo também trata sobre isso. Paulo diz que já foi posto o fundamento. O que nós precisamos fazer é edificar a igreja, usando os dons que Deus nos deu. Mas o fundamento já está posto. Não se pode mudar o verdadeiro fundamento, substituir o verdadeiro fundamento. Os fundamentos de tudo que nós temos já está posto. Qual é um problema que a sociedade comete? Querem mudar o fundamento da família, querem mudar o fundamento da igreja, querem mudar o fundamento da ética e da moralidade. Né? De vez em quando alguém me pergunta, quem criou a ética? São fundamentos que já existem e que não podem ser mudados, porque senão provoca estagnação. E esses fundamentos fazem com que a vida cresça, se desenvolva de forma natural. Segundo parágrafo do terceiro ponto, outra coisa que pode estagnar o crente na fé é ignorar o juízo divino. Pode comprometer a vida eterna com Deus. O nosso comentarista, ele nos diz o seguinte, provavelmente, Paulo, né, traz a lembrança desse dia, do dia do juízo divino, porque os coríntios viviam como se esse dia não existisse. Aí Paulo traz essa lembrança. Outra coisa que isso aqui, eu observei como uma consciência. Consciência do juízo divino. Sem medo, porque quem serve a Deus não precisa ter medo do seu juízo. O juízo, eu escrevi aqui também o seguinte, o juízo é futuro. O juízo futuro é evitado no presente, no atual presente, para ser bem redundante. Então, se nós queremos estar prevenidos do juízo futuro, nós precisamos atentar para o nosso presente. É agora, no nosso presente, que nós evitamos o juízo futuro. E, por fim, terceiro parágrafo desse terceiro ponto, o perigo de se ignorar, o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios, que eram uma cidade bem filosófica, tinham aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmo. Sabe o que é esse elevado conceito acerca de si mesmo? Arrogância. A Bíblia nos ensina que nenhum de nós devemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. A arrogância é algo terrível, que faz o sujeito pensar a respeito de si mesmo aquilo que ele nunca foi. A sabedoria humana é arrogante. A sabedoria divina é dependente. Ela repousa sobre Cristo, que próprio Paulo nos ensina na carta aos Filipenses, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou,
até a morte e morte de cruz. Que Deus te abençoe e que a arrogância seja lançada para longe de você, mas que nós, cada um de nós, sejamos intensamente dependentes de Deus a cada dia da nossa vida. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.